Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa, sou advogada aqui da Foz Advocacia e hoje nós vamos falar sobre ação direta de inconstitucionalidade. Então pessoal, ação direta de inconstitucionalidade, tá? É uma parte do direito constitucional que faz parte do direito público. Então hoje, excepcionalmente, nós não vamos falar apenas de direito tributário. Nós vamos mesclar aqui direito constitucional com o direito tributário. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre uma decisão do STF em uma ação direta de inconstitucionalidade, protocolada pelo IBDFAN, tá? Em que o STF decidiu que é inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre verbas de pensão alimentícia, verbas recebidas a título de pensão alimentícia. Então, no vídeo de hoje, eu estou me propondo a explicar para vocês o que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para a gente conseguir entender melhor, de forma mais clara, né, entender de fato o que foi essa ação direta de inconstitucionalidade e também para que quando vocês vejam alguma notícia, né, alguma manchete na TV, de que foi protocolado através de uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF entendeu isso assim, assim, assim. Vocês já vão entender melhor do que se trata, como foi que isso aconteceu e por que o STF tem esse poder, né, digamos assim, que algumas pessoas ficam pensando, meu Deus, mas o STF pode fazer isso? Então vamos entender o que é um ADIM para a gente entender as notícias que vão chegando, né, na televisão, nos jornais. É o seguinte, a ação direta de inconstitucionalidade, ela surgiu no Brasil a partir da Constituição de 88, ela está prevista lá no artigo 102. Somente o STF tem competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, a ADIM ela só tramita no STF. Só se pode protocolar perante o STF e só se pode ser decidida pelo STF, tá? A competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa importante é que, além disso, apenas algumas pessoas, né, ou órgãos, que têm competência, que tem legitimidade ativa para ajuizar uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Quais são essas figuras? Estão previstos lá no artigo 2º da Lei 9868. São alguns deles, porque o rol é um pouco extenso. Presidente da República, governador de Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação lá na Câmara ou no Senado, presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim, todos os outros legitimados que estão lá no artigo 2º. Então, essa ação é uma ação que tem suas especificidades. Qual é o objeto da ADIM? O objeto dela é questionar a constitucionalidade. Na verdade, o objeto é que o STF declare a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Foi o que aconteceu com a ADIM 5422, que a gente falou a respeito de inconstitucionalidade da cobrança de imposto de renda sobre verbas de pensão alimentícia. Vamos entender agora o que aconteceu nessa ADIM. Então, no caso aqui, né, das verbas de pensão alimentícia, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAN, levou para o STF o seguinte questionamento. Olha só, STF, é inconstitucional o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 7713 de 1988, tá? Então, o objeto da ação foi esse. Questionar a constitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 7.713 de 88. E eles conseguiram, né, a procedência da ação, porque o STF declarou que é inconstitucional esse dispositivo legal. E quais são os efeitos disso aqui, quando o STF declara a inconstitucionalidade, né, dá essa canetada que o pessoal fala? Os efeitos, eles vão incidir sobre o Poder Judiciário e sobre os órgãos da administração pública. Não vão incidir sobre o Poder Legislativo. Então, assim, a lei, ela não vai deixar de existir. O STF não está revogando a lei. Mas essa decisão do STF vai cair, efeito cascata, sobre todo o Poder Judiciário. Então, a partir dali, todos os juízes, tá, e a administração pública, os órgãos da administração pública direta, indireta, município, estado, eles terão que se submeter a essa decisão. Então, se o STF declarou que é inconstitucional, por exemplo, a Receita Federal não vai poder cobrar, a Receita Federal, que é um órgão da administração pública direta, tá, ela não poderá cobrar imposto de renda sobre verba de pensão alimentícia. Por quê? Porque os efeitos dessa ADIM recaíram sobre o órgão da administração pública direta. A Receita Federal é um órgão da administração pública direta, então ela não poderá cobrar. Ela deve obedecer essa decisão do STF. A lei não deixou de existir, porém a decisão do STF incide sobre o Poder Judiciário e sobre a administração pública. Ok? A gente tem vídeo aqui também explicando um pouco mais sobre o que é a administração pública, tá? Dá uma olhada por aqui. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, tá? Deixe seu comentário aqui, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, se você tiver com alguma dúvida a respeito
de alguma outra dica que você viu, alguma notícia, comenta aqui, tá? Que a gente esclarece se você precisar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal e também de verificar os vídeos dos meus sócios, da doutora Natália, em Direito Previdenciário, e do Dr. Felipe, em Direito do Trabalho e Direito do Consumidor. Até mais!